Olá, boa noite. Eu sou a Paula. Eu estou aqui com a doutora Karine. Olá, boa noite. Nós somos da clínica do Dr. Otávio Macedo. Hoje vamos fazer o live sem o Dr. Otávio, que está em Nova York, pesquisando novas tecnologias, novos protocolos, né? Aliás, aguardem novidades em breve. Sim, ótimas novidades. E, como todos vocês sabem, nós fazemos lives de 15 em 15 dias. Então, conforme nós fomos fazendo os lives, observamos que tinham várias dúvidas no nosso direct, né, Ká? Então a gente separou a noite de hoje para responder as dúvidas para vocês. Até peço que vocês que estão nos assistindo que tenham, nos mandem perguntas para a gente tentar hoje responder o máximo possível, né, Karine? Sim, com certeza. Vamos lá. A gente tem algumas perguntas que o pessoal então já nos enviou via direct durante a semana. Hoje os assuntos vão ser um pouquinho variados. A primeira pergunta, né, Ana Paula, qual a diferença entre celulite e flacidez e por que as mulheres têm mais celulite do que os homens? Assim, na verdade, a celulite realmente é mais predisposta geneticamente para as mulheres terem, tanto pela parte hormonal, né, e até a parte morfológica da mulher, né, Karine? Então, na verdade, a celulite acontece... 99% das mulheres têm. Eu li um trabalho da Sociedade Brasileira de Dermatológica dizendo que 8 a cada 10 mulheres têm celulite. Então não se desesperem, é normal. É mais normal ter celulite do que não ter. Exatamente. Né? Lógico que tem alguns fatores contribuintes para isso, a gente sabe, até a gente vai falar acho que mais tarde, porque são as dúvidas. Mas a celulite realmente é uma fibrose que acontece no tecido adiposo, principalmente do glúteo, coxa, interno de coxa, pode pegar braço também. A flacidez a gente fala mais pelo nosso envelhecimento, também pelo fotoenvelhecimento, que vai diminuindo as fibras do colágeno, o ácido hialurônico, que é o gelzinho, né, que fica o colágeno. Então, pela falta e a redução dele é que acontece a flacidez. Mas geralmente elas estão ligadas. Geralmente a celulite e a flacidez aparecem conjuntas. E a flacidez piora o aspecto da celulite, até o grau, né, pior da celulite. Doutora Karine, a Vera perguntou, a flacidez do corpo de algumas mulheres também é genética ou depende muito do corpo de cada um? Olá, Vera. Então vamos lá. Nós sabemos que quando se fala em corpo e metabolismo, né, celular, em termos de corpo, isso tem um componente genético também, mas tem muita relação também com a parte alimentar, hábitos de vida, tabagismo. Então o nosso corpo é um conjunto. Sabemos, é claro, que tudo isso influencia, mas o fator genético também tem um grande peso nesse componente todo. É um conjunto, na verdade. Nós somos um conjunto. Eu costumo falar que não adianta só a parte alimentar, precisa também da parte de atividade física, de tudo isso. A doutora Paula, Tatiana está perguntando pra gente se adianta tomar o colágeno hidrolisado. Oi, Tatiana, adianta e muito. Aliás, nós prescrevemos bastante porque a gente precisa da matéria-prima, né? É sabido, principalmente pós-menopausa, que há uma diminuição muito do ácido hialurônico, do colágeno, da elastina, que mantém o nosso tônus da pele. Então a gente precisa, assim, e o ideal é tomar ele hidrolisado, em pó, não em cápsulas, porque a quantidade é insuficiente. Então sim, é muito bem-vindo o colágeno na nossa dieta, inclusive. Sim, só complementando, né, Paula, o legal é checar esse colágeno, se é hidrolisado mesmo, qual o laboratório, qual a fonte, porque tem muitos colágenos que na verdade não tem esse benefício, né? Então, os trabalhos mostram que se é hidrolisado, geralmente 10 miligramas, tem uma porcentagem de aumento muito grande na formação de colágeno em nível de, no caso, face, pescoço, ainda mais se estimulado com tratamentos aqui, né, cosméticos. Combinado com as tecnologias, né, principalmente. Com certeza. Doutora Karine, a Camila perguntou se existem partes do corpo que tendem a acumular mais gordura localizada do que outras partes. Oi, Camila, infelizmente existem. Infelizmente existem nas mulheres. Nós sabemos que tem a parte do colote, o famoso pneuzinho, a bananinha. Isso tem a ver com a parte hormonal também, tem um fator genético associado, alimentar. E nos homens também, a pochete, a famosa barriguinha, também tem um componente hormonal, genético. E uma curiosidade, nós sabemos que o adipócito, a célula de gordura da mulher, ela é diferente da do homem. A parte de traves fibróticas é diferente, por isso que às vezes a mulher tem uma celulite mais dura, mais rígida, diferente da do homem também.
Nós somos predispostas a ter mais celulite que os homens. Sim, exatamente. Doutora Paula, o doutor Eduardo Sandri está perguntando se o silício orgânico é bom para flacidez. Sim, doutor Eduardo, o silício, como a gente sabe, também é uma partícula super importante até para a fabricação do colágeno, né? Então ele participa da formação do colágeno no corpo inteiro, unha, cabelo e da pele em si, o nosso maior órgão do corpo, a pele. O Wesley está perguntando se em qualquer idade pode-se tomar o colágeno. Qualquer idade. Lógico que em crianças, né, eles têm a dieta balanceada, tudo, mas a partir do momento que a gente entra na adolescência, lógico, cada um com as suas características, eu acho importante sim, por que não tomar colágeno? Prevenção é tudo, né? Sim. Doutora Karine, a Catarina está perguntando se a subcisão ainda é utilizada em alguns casos de celulite. Oi, Catarina. A subcision é utilizada sim, com bons resultados. Nós gostamos, fazemos em alguns casos selecionados, tá? Mas hoje em dia temos também outros tratamentos com máquinas também muito bons e seguros, que nós vamos abordar aí durante essa live, tá bom? Doutora Paula, é verdade que o preenchimento é bom para celulite? Olha, o preenchimento que a gente está falando que é bom para a celulite são os bioestimuladores, né? Quando a gente fala em preenchimento, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem o ácido hialurônico e tem o bioestimulador. A diferença entre eles a gente vai abordar mais, mas principalmente o bioestimulador vai tentar reduzir as travas do colágeno e até estimular um colágeno novo, porque a celulite é uma fibrose, né? A fibrose é como se fosse uma cicatriz dura que separa o nosso tecido gorduroso, né? Eu não gosto do ácido hialurônico, né? Que a gente já usou no passado, algumas moléculas mais grossas que tiveram algumas complicações. Então, bioestimulador, no caso Sculptra e Radiesse, que a gente gosta bastante, é muito indicado. Até a gente tinha já aqui uma pergunta da Simone, qual que é a diferença dos preenchedores para os bioestimuladores? Muita gente tem essa dúvida, né? Tem. Na verdade, isso que eu já falei, de dúvida, mas também o preenchimento em si, com ácido hialurônico, é o próprio nome, visa preencher um espaço, um sulco, uma ruga. O bioestimulador, ele tende a deixar o mais natural possível, tá? Ele causa uma inflamação, né? É injetável também, então as pessoas confundem um pouco, só que essa reação inflamatória que vai fazer estimular o colágeno que a gente quer, ela acontece depois de 30, 60 dias, precisa controlar um pouquinho a ansiedade, mas os resultados são ótimos e mais naturais, né? Sim, de forma mais natural, porque ele não é um produto pronto, ele é um produto que vai estimular o fibroblasto, que é a célula que produz colágeno, a produzir esse colágeno bom. E isso também depende de uma resposta individual de cada um. Então, quanto mais saudável os pacientes, os hábitos, os que fumam muito, os que têm às vezes um hábito não tão saudável, é claro que isso vai ser influenciável. Então, isso tudo é de uma maneira muito natural, por isso que a gente gosta tanto, né, Paula? A Joana está perguntando qual que é o melhor colágeno, se é em pó ou em cápsulas. E também tem muita gente perguntando sobre marcas. Infelizmente, eu vou lembrar a todos que a gente não pode falar sobre marcas, né? Mas dá para fazer o colágeno hidrolisado manipulado. Sim. Mas o que é melhor, em pó ou em cápsulas? Não, aí tanto faz. O importante é você checar, ter uma confiabilidade num laboratório, produto pronto, que tenha esse colágeno hidrolisado. Geralmente a gente indica esses 10 miligramas. Agora, se o veículo, se é pó, se é cápsula, aí vai do gosto do paciente. É o que a gente fala, como às vezes a gente manipula muitos produtos, com antioxidantes, vitaminas, isso gera muitas cápsulas no final. Então, tem pacientes que não toleram. Eles falam, doutora, eu vou ter que tomar 5, 6 cápsulas. E aí o pó entra nisso, porque a gente às vezes faz um shake, um veículo, que você mistura e toma. Eu particularmente prefiro esse shake, mas tem pacientes que não gostam do sabor, não gostam. Preferem cápsula. Preferem mas cápsula. vão ser várias cápsulas. Exatamente. Né? Então não tem assim um melhor. O importante é que seja esse colágeno que a gente já falou. Doutora Paula, Fernanda perguntou quais os tratamentos associados que dão mais resultado no combate da celulite e da flacidez. Fernanda, tem diversos tratamentos, né? Sim. Fora a parte que a gente a gente visa bem essa parte domiciliar, então dos hábitos, alimentação, exercício. Nós gostamos muito de um bioestimulador com as máquinas radiofrequência, ultrassom microfocado, tem o 1064 Tightening e com bioestimulador.
É a melhor coisa. Não existe uma técnica, uma tecnologia, porque realmente a gente tem que tentar estimular de todas as maneiras possíveis, todas as armas. Mas essa associação entre o laser, radiofrequência e o injetável, que é o bioestimulador, ultimamente vem sendo o nosso maior aliado, né? E um tratamento muito legal agora que são as ondas acústicas. É um aparelho que ele quebra essas traves fibróticas, melhorando celulite, flacidez, formando colágeno por ondas acústicas. Então é uma promessa nessa área que não para, que é super dinâmica. Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, já falamos um pouquinho sobre celulite, flacidez, agora vamos falar sobre cabelos. Tem muitas dúvidas sobre cabelos. Uma pergunta que já foi nos enviada, a Lúcia, tem 35 anos e meus cabelos começaram a diminuir consideravelmente. Estou até com algumas falhas que ficam visíveis na hora de amarrar o cabelo. Posso estar ficando careca ou isso só acontece com os homens? Doutora Karine, responde pra gente. Olá, Lúcia. Então, Lúcia, eu costumo falar, você e 90% das mulheres. Com a idade, Lúcia, infelizmente é comum ocorrer esse comentário. Eu tinha 2 vezes mais cabelo do que eu tenho hoje. É normal, não é só com você. Nós sabemos que existem fatores desencadeantes, pós-parto, algum déficit nutricional, o eflúvio, esse eflúvio que a gente fala, essa queda, alguma carência de vitaminas, cirurgias, então isso tudo tem que ser investigado. Agora, as entradas, que é quando você falou que amarra o cabelo e vê essas entradas, aí é diferente. Aí pode ser o início da alopecia androgenética feminina, que é o que a gente fala calvície feminina. Geralmente na mulher, você não costuma ficar careca, né, Paula? É difícil ver uma mulher careca. O que você vê é o aumento dessa risca, dessas entradas, e isso tem tratamento. Então, por isso que a gente fala, quando começa a sinalizar assim, já é importante você procurar um dermato, começar com os tratamentos orais, com os tratamentos injetáveis. Tem muita coisa para ser falada. Eu falei num live anterior com o Dr. Otávio sobre cabelo, e assim, é um tema que a gente vai abordando, porque surgem muitas perguntas. Mas careca, minha linda, você não vai ficar. Agora tem que procurar um tratamento, tá bom? Doutora Paula, o Carlos perguntou se o laser fracionado pode ser aplicado na queda de cabelos. Sim, pode. Aliás, ele é bem usado hoje porque o fracionado, ele é um laser érbico que ele faz como se fosse microcanalículos, né, virtuais, a gente fala, que a gente aplica antes da colocação da droga. A droga são os indutores, estimuladores de crescimento. São várias mesclas, né, com o estudo, que a gente faz em conjunto, tanto com laser, que facilita a penetração e fica bem no bulbo do couro cabeludo para estimular o crescimento, e também com os LEDs, que estimulam diretamente o crescimento, diminuem a inflamação e até ajudam a facilitar a entrada do produto, né, Karine? Sim. Doutora Karine, o Cristiano perguntou o que é o MMP. Olá, Cristiano. O MMP é uma sigla que significa microinfusão de medicamentos percutâneo. É um tratamento que nós temos aqui na clínica, na verdade só pode ser feito em clínicas dermatológicas, que consiste em microagulhinhas que vão furando, microfurinhos no seu couro cabeludo e vão colocando simultaneamente medicamentos que atingem ali 0,3 milímetros. Esses medicamentos, eles penetram e melhoram toda essa parte de microcirculação, oxigenação, favorecendo esse aporte de nutrientes, vitaminas, anti-hormônios, né? Para evitar essa queda, para melhorar essa queda e crescer novos fios. Então é um tratamento muito legal que a gente tem feito com bons resultados e associado a vários outros, porque como eu costumo dizer, cabelo não tem um tratamento, tem uma associação. E lembrar que o velho bom minoxidil em casa é excelente. Doutora Paula, a Aline gostaria de saber como tratar a calvície feminina depois da menopausa. Aline, bem, boa noite. Como a gente já disse mesmo, a calvície feminina, diferente da masculina, ela aparece principalmente pós-menopausa, né? A gente sabe que o déficit hormonal, principalmente estradiol, ele é responsável pela essa calvície, né? Todos esses fatores, todas essas abordagens que a gente falou são necessárias. Não adianta só você chegar no seu médico, né, no dermatologista e falar, olha, eu quero uma pílula para isso, um remédio para isso. Não existe. Tem que saber que a calvície é uma herança hereditária, então a gente vai lutar contra o seu código genético para o resto da vida. O tratamento é para o resto da vida. Porém, tem ciclos que a gente vai fazer mais intensivo, outros que a gente vai ficar mais de stand-by, lógico, sempre acompanhando. Sim.
E principalmente em casa, né? Eu acho que a gente até fala do adubo, que até então, hoje em dia, o minoxidil ainda é o preferido por nós, né? E ele precisa ser colocado diariamente no couro cabeludo, de preferência 2 vezes ao dia, né? Eu sei que é chato, muitas pessoas desistem do tratamento, mas o resultado é efetivo e acontece, né? Sim, com certeza. A senhora Arruda está perguntando para a doutora Paula se o antidepressivo faz cair o cabelo. Olha, alguns medicamentos podem fazer cair o cabelo, sim, né, Karine? Sim. Na verdade é assim, não dá pra falar todos, são alguns específicos que agem no ciclo do fio, né? Então, o fio de cabelo tem 3 fases, uma de crescimento, outra que ele fica estável, outra que realmente ele se desprende. A maioria desses medicamentos antecipam essa fase de desprendimento do fio, né? E que nos leva um susto grande, né? Que até é mais brusco de uma vez. Bom, agora mudando sobre próximo assunto, rejuvenescimento, né, no geral. Muitas perguntas sobre os bioestimuladores, tá? Isabela, Andréia perguntando quais são os melhores bioestimuladores para o rosto hoje em dia, né? Principalmente com resultados para a pele madura. Hoje em dia nós temos basicamente 3 tipos de bioestimuladores, minha linda. Temos o bioestimulador, que é o ácido poliL-lático, que é o famoso Sutra. Temos a hidroxiapatita de cálcio, que é o famoso Radiesse. E temos a policaprolactona, que é o Elancê, que chegou agora no mercado, que tem a função de bioestimulador e de preenchimento. Então, nós gostamos desses 3. Claro que isso vai, às vezes, de uma preferência pessoal de algum médico, né, Paula? Nós sempre temos os queridinhos que a gente, às vezes, mantém. O que melhor você faz é o que você, né, faz há tempos, na verdade. Isso. Né? Então, sempre temos alguns queridinhos, mas, assim, todos os 3 são ótimos, com excelentes resultados nessa formação de colágeno dessa maneira muito natural, com indicações precoces e com resultados excelentes. Com bastante naturalidade. E eles vieram hoje em dia, eu acho que a alta dos bioestimuladores hoje é que cada vez mais nós queremos resultados naturais. Sim. Então já foi o tempo que a gente vê aqui, o pessoal tem muito medo de colocar preenchimento. Sim. Porque ninguém ficar quer. Com aquela bochecha, às vezes com aquele aspecto pesado, artificial. E eu acho que é por isso que a gente gosta tanto, né, Paula? Porque ele tem um efeito progressivo, o pico dele às vezes é 6 meses depois, ele dura até por 2 anos. Então é um produto que tem um custo-benefício muito bom. Porque você às vezes fazer 1, 2, às vezes até 3 sessões, o que a gente indica. E para um produto durar 2 anos com um resultado muito natural e cada vez mais estimulando o fibroblasto a produzir colágeno é espetacular. Vale a pena o investimento. Sim, é a poupancinha de colágeno que a gente fala. Você vai pondo um saquinho de colágeno ali. Doutora Paula, a Andréia está perguntando qual que é a opinião de vocês, né, sobre a utilização da própria gordura do corpo para preenchimento. A gente teve, né, um caso essa semana que todo mundo ficou sabendo, né, do Dr. Bumbum. Qual que é a opinião de vocês em relação ao preenchimento com a gordura do próprio corpo? Oi, Andréia. Esse preenchimento, na verdade, é feito mais pelos cirurgiões plásticos. Eu sou a favor com uma pessoa que saiba bem a técnica, que tenha um respaldo, não adianta, né, principalmente falando até do caso da semana, ser em qualquer lugar, tem que ter um aparato, mas os preenchedores com gordura, a gente sabe que também eles vão tendo consumo e redução com o tempo, né? Nós, pelo menos dermatologistas, a gente não tem muito uso, né? Mais para o cirurgião plástico. Com um bom cirurgião, faça a sua pesquisa para saber quem é o seu médico, onde ele atua, onde estudou, para com tranquilidade aceitar o que ele vier te oferecer. A Selma está perguntando qual que é o melhor tratamento para melasma que a gente tem hoje em dia, doutora Karine? Oi, Selma, tudo bem? Complexo, Selma. Melasma é uma patologia na dermatologia muito difícil, Selma. Eu costumo falar assim, que aqui em São Paulo, no melhor lugar do mundo, é difícil tratar melasma e os tratamentos não deixam a desejar. O que a gente faz aqui, com certeza, os melhores centros farão, Selma. Não tem um tratamento só para melasma, porque o que acontece no melasma? O melanócito, que é a célula que produz melanina, é como se ela ficasse atordoada. Então ela produz melanina de uma forma muito... Melanina é o pigmento que dá aquela coloração acastanhada na pele, para você entender. Produz de forma muito exacerbada e isso não tem... Nós nem conhecemos a causa. Existem alguns fatores genéticos, hormonais...
O sol. O sol, que é o principal vilão, mas não se sabe ainda o que leva necessariamente a isso. Então temos algumas técnicas que nós gostamos, alguns tratamentos aqui que fazemos e que temos bons resultados. Então, em termos de consultório clínica, o que você pode fazer, o que a gente gosta de fazer? Tem o bom, começando do antigo, tem os bons e os peelings, que são os antigos, peeling de retinoides, que nós vemos às vezes que dá uma melhoradinha, e evoluindo numa evolução, começamos a ter alguns lasers em picosegundos, que quebram aquela melanina de uma maneira sem aquecer muito a pele, que nós vemos que tudo que aquece muito, né, Paula, pode rebotear, pode piorar. Então, muito cuidado com o tratamento que você vai escolher, porque tem muitas pessoas que falam, doutora, piorei com tal laser, com tal equipamento, tá? Temos o microagulhamento, que são os famosos antigamente, acho que você vai conhecer aquele rolinho, muitos ainda usam, né? O Dermaroller. Nós usamos aqui na clínica uma canetinha com algumas agulhas um pouquinho mais moderno e fazemos uma injúria na pele controlada, com uma profundidade controlada e aplicamos depois medicamentos, que é o famoso drug delivery, onde colocamos clareadores para melhorar toda essa parte, tentar clarear. Temos radiofrequências associadas com microagulhamento, correntes galvânicas, híbridas, em aparelhos. Mas assim, a dica é nunca desistir, tentar sempre ir num bom dermatologista, fazer uma consulta legal, usar antioxidantes orais e não tomar nunca sol, né? Porque isso a gente sabe que pode, inclusive, o sol no corpo. Porque muitas pacientes me falam, eu não tomo no rosto, doutora, mas tomo no corpo. Mas estimula da mesma maneira. O calor também. Sim, o calor, secador, cabeleireiro, né, que mexe muito com isso, tudo isso pode piorar. E o filtro solar, né, cara? Acho que é o principal. A gente nem precisava falar, mas o filtro solar, inclusive os orais, que a gente prescreve juntos, também é muito importante. Doutora Paula, a Laura tem muitas marcas de expressão e rugas ao redor dos olhos. Que tipo de preenchimento que ela pode fazer? Oi, Laura. Ao redor dos olhos, hoje em dia é uma queixa muito comum, né? Tanto a olheira quanto as ruguinhas. A gente tem que, na verdade, fazer o exame físico, né? Em primeiro lugar. Por quê? Tem que ver se a pessoa tem bolsa, se a pessoa tem uma profundidade, o canal lacrimal, tear trough, que a gente fala, se cabe o preenchimento. Hoje nós gostamos muito de combinar a técnica ablativa, né, radiofrequência, e gostamos de fazer também os skin boosters, que são, na verdade, preenchimentos que não visam também volume. Eles garantem uma hidratação intensa na pele, faz uma rede de colágeno e faz com que a ruga fique menos profunda. São preenchedores, né? Preenchedores fininhos. Isso. Eu costumo falar, né, Paula, é igual o leite. Tem o integral, semi-desnatado e o desnatado. Então, para esses preenchedores que nós usamos, os skin boosters, nós usamos um produto bem fininho, mais levinho. Então, isso não dá volume, não fica artificial. É só para hidratar e melhorar, né, Paula? Mas também deve ser feitas em 3 sessões no mínimo. Uma só não adianta. Então, tudo precisa de um trabalho constante do paciente e do dermatologista. Exatamente. Né? Doutora Karine, a Isabelle está perguntando, ela tem 23 anos, está falando que todas as amigas da idade dela já estão fazendo Botox, se é indicado para ela, né? Se a toxina realmente pode ser utilizada como uma prevenção das rugas. Ô, Isabelle, então, eu costumo falar que a toxina é um dos principais tratamentos na dermatologia. Nós adoramos, né, Paula? E você pode utilizar assim, eu costumo falar que não tem uma idade, tem uma necessidade. A partir do momento que você vê que você, por exemplo, não é uma questão de idade, às vezes é uma questão de marca de expressão. Tem meninas novas que têm marcas, assim, tem muita mímica, né, facial. Então, se essas meninas mais novas têm, por que não usar? Porque nós sabemos que a pele é um papel. À medida que ela vinca, que você quebra, que você tem uma fratura epidérmica, não adianta você, às vezes, usar a toxina se você já tem a marquinha, a quebra. Ela não sai. Porque ela é usada para um tipo de ruga que a gente fala que é uma ruga dinâmica, que ao você movimentar, essa ruga aparece. Aquela ruguinha que já tá parada, que é estática, às vezes não tem jeito. Então, se você prorrogar muito, eu não vou fazer porque fica artificial, aí tem a ruguinha, aí o resultado já não é tão bom. Nós até estipulamos uma média a partir dos 25 anos. Mas a gente sabe que cada caso é um caso. Já fizemos em pacientes menores, mas essa é a média, né? Até pelo próprio envelhecimento natural da pessoa, antes
não é tão comum, mas pode ser feito também. Sim, com Doutora certeza. Paula, a Bianca ouviu falar que existem algumas injeções que dão efeito gloss nos lábios. O que é isso? Oi, Bianca. Esse efeito gloss hoje está super famoso na moda e realmente a gente gosta. É o Skin Booster. Aquele que a gente falou que é o ácido hialurônico bem fininho, que pode ser feito nos olhos, para as marquinhas, ele é feito também nos lábios, né? Na verdade, ele não tem o intuito de aumentar o lábio. Ele deixa o lábio mais hidratado, menos ressecado. Lógico que acaba deixando mais saudável. E com essa impressão, também um pouquinho pelo inchaço, né? Sim, quando a gente esse coloca, brilho, né? que ele tá mais bonito, mas fica mais saudável. Também feito em 3 sessões, no mínimo. E daí ele fica duradouro. Hoje tem saído bastante, né? O pessoal gosta. E pode ser feito também, né, Paula, pro código de barra, Sim. pro famoso código de barra, para esses tracinhos. Isso melhora para essas hits ali supralabiais, também com um efeito muito legal, sem dar volume, sem ficar com aquela que a maioria das pacientes não querem, né? De uma maneira muito natural. Doutora Carinho, Ricardo perguntou se os preenchimentos faciais são definitivos. Então, tudo bem, Ricardo? Na dermatologia, nós que somos dermatologistas, que pertencemos à Sociedade Brasileira de Dermatologia e a americana e a SBCD também, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, nós não utilizamos preenchedores definitivos. Os preenchedores definitivos, que geralmente é o ácido polimetilmetacrilato, são utilizados por alguns profissionais. Nós, dermatologistas, em uma única situação, às vezes abrimos mão para utilizá-los. Caso da lipodistrofia, pacientes HIV positivos, que perderam muito essa estrutura de rosto, malar. Mas, no geral, dermatologicamente, de uma maneira muito saudável e consciente, nós preferimos os absorvíveis, porque o risco é muito pequeno, é o próprio ácido hialurônico que é compatível com o ácido hialurônico que você tem no seu corpo. Né, Paula? Nós não pensamos nessa linha dos artificiais, no definitivo, tirando a exceção dos HIV positivos, dos soro positivos, né, Paula? Sim. O Cadu tá aqui com a gente perguntando primeiro onde que está o doutor, né? Então o doutor está em congresso, tá trazendo novidades pra gente. Sim. E tá pedindo para vocês falarem sobre um pouquinho sobre depilação em homens, depilação a laser. Doutora Paula, pode falar um pouquinho? Oi, Cadu, tudo bem? Doutor Otávio está em congresso, está viajando, está em Nova York. Como eu falei no comecinho, acho que você não estava no começo, tá vendo novos protocolos e tratamentos. Ele vai voltar com novidade. Depilação em homem é o máximo, tem que fazer. Porque os homens realmente têm mais pelos, né? Barba, tem a foliculite, tem dorso, né? Tem outras patologias que vêm com a foliculite, né? Com pelo encravadinho. E cada vez mais tem diversas tecnologias, dos pulsados, diodo, o 1064, e cada vez mais elas têm tentado tirar a dor. Né? Hoje a gente tem uma depilação robótica que escaneia o lugar que nós estamos fazendo, pegando o folículo, e a dor é muito tolerável. Eu acho que esse, na verdade, era o maior medo dos homens. Os homens sentem um pouquinho mais de dor, né? Principalmente barba, que o pelo é mais grosso, mais denso. Depilação nós indicamos sempre, sem risco, logicamente, com um profissional também adequado, porque a depilação pode ter queimadura, né? E pode ser feito em qualquer lugar do corpo. A Roberta está aqui perguntando se a má alimentação influencia no aparecimento da flacidez. Olá, Roberta. Roberta, a má alimentação, eu costumo falar que influencia em tudo que tem a ver com essa formação de colágeno, com essa piora, né, desses fatores que tem também um componente genético. Mas aí é complexo, porque assim, a má alimentação, às vezes não necessariamente vai pro déficit nutricional, né? Então a gente precisa conversar. O que nós orientamos é passar com uma nutricionista, fazer uma triagem legal, porque é o que eu falei, eu acho que 70% de um corpo legal é alimentação e o que você come, né? O que você ingere, atividade física. O Lucas está perguntando, minha mãe fez subcisão e botox para a famosa ruga da glabela, o 11, mas não melhorou. Se pode-se tentar o preenchimento? Olá, Lucas. Na verdade, realmente a subcisão pode ser feita, a toxina pode ser feito preenchimento, mas lembrando que a glabela é uma das áreas de maior risco na face.
Alguns colegas fazem, bem estudados, conhecem a técnica, mas eu não gosto muito de fazer a glabela preenchimento. É um local de risco, pode levar cegueira, pode ter risco de AVC, então preferível não fazer. Eu acho que tem outras tecnologias que a sua mãe podia tentar, né, no lugar do preenchimento. O que você acha, Karine? Então, eu concordo. E nós sabemos que tem preenchedores bem fininhos, com uma técnica, às vezes, que a gente chama de blend technique, que às vezes, para aquela linhazinha aí, não é um preenchimento em si da glabela. Às vezes, aquela linhazinha você pode estruturar de uma maneira mais segura. Mas lembrando que a Paula falou, que é uma região anatomicamente complexa, exige todo um domínio aí da técnica. Exatamente. A Tininha está perguntando se existe alguma contraindicação para preenchimento com ácido hialurônico. Olá, Tininha. Então, o ácido hialurônico é super seguro. O que nós pedimos, às vezes, em pacientes que têm doenças autoimunes, que são as colagenoses, às vezes nós pedimos uma restrição. Eu geralmente costumo pedir um parecer do reumato, se a doença às vezes está estabilizada ou não, né? Para você entender, colagenose são doenças assim, lúpus, artrite reumatoide, eu acho que aí vale, que né, podem Paula? criar uma reação autoimune ao redor do preenchimento, exatamente. Né? Mas não tem uma contraindicação, obviamente a pessoa já sabe que ela teve alguma reação, às vezes alérgicos a ovos, mas não tem o consenso. Gestantes, né? Como não se tem pode. estudo jamais, né? Gestantes. E aí são contraindicações relativas nesse sentido. Doutora Paula, a Flávia está perguntando se a depilação a laser funciona em peles bronzeadas. Oi, Flávia. Na verdade, toda depilação funciona em pele bronzeada. O risco é ter uma queimadura na pele bronzeada. Mesmo os lasers que hoje, igual a depilação robótica, faz pele negra, nós preferimos que os pacientes não estejam bronzeados. Porque, como ele lê o pigmento do pelo, corre o risco dele se enganar, né, em termos mais para vocês entenderem, e lerem a pele como o pigmento do pelo e causar uma injúria no local. Geralmente queimaduras também transitórias, mas já houveram casos de maiores, né, danos. Então, lembrando, se puder não estar bronzeada pelo menos 30 dias antes do procedimento, é o mais seguro. Doutora Karine, a Lígia perguntou qual é o tratamento ideal para flacidez no contorno facial e pescoço. Olá, Lígia, tudo bem? Então, contorno facial é uma área bem legal, ampla, e pescoço também, né? Porque antigamente a gente sabia que as mulheres não tratavam muito o pescoço. Você tinha uma preocupação com todo o terço superior e médio da face, e o pescoço era meio esquecido. Tanto que a idade das pessoas, né, Paula, se via às vezes mão e pescoço. Então, temos várias opções, assim, para te falar, em termos de contorno facial e pescoço, associando técnicas. Eu gosto muito do ultrassom microfocado, com os bioestimuladores. Gostamos também, às vezes, um pouquinho de preenchimento, dá para dar uma definição. Aí nós temos que, precisa de uma consulta presencial para ver se é um pouco de flacidez, se você tem gordura localizada, porque às vezes essa falta de definição é por gordura, às vezes é por flacidez, às vezes por emagrecimento. Então isso precisa ser avaliado pra gente traçar ali exame físico, né? O melhor perfil. Mas resumindo pra você, os bioestimuladores, toxina para definir esse nefertite que a gente fala, esse ângulo, esse contorno mandibular e pescoço é muito legal. Como eu falei, os ultrassons microfocados com bioestimuladores são ótimos, fantásticos. Radiofrequência, os lasers, no geral, tem um bom resultado. Nós gostamos sempre de associar, né? A gente volta a falar, o doutor Otávio fala isso direto também, não existe uma técnica. É um conjunto de técnicas e a gente faz um build plan, digamos assim, que é uma programação anual, porque não existe um tratamento, existe vários tratamentos se complementando, até para você entender e gostar e ver cada resultado, ver cada modificação, né, ao longo do tratamento. Com certeza. Sem exageros e respeitando as proporções. Menos é mais. Né? A Eliana sempre fala. Tá perguntando o que fazer com a boca de marionete. Ela tem 53 anos. O que dá para fazer, doutores? Boca de marionete ou sad smile, que a gente fala, né? Essa marquinha mais emento, que parece que o sorriso vai ficando triste. Sim. O principal que a gente mais gosta é o preenchimento com ácido hialurônico. Tem também as técnicas para melhorar a flacidez de pele, contorno, mas a gente precisa
do preenchimento, porque vai tendo uma falta no local, né, do que tinha antigamente, que a gente passa a perder, pela reabsorção de gordura, o afinamento até do colágeno, né, então preenchimento nesse local é o preferido. É o ideal. A Elis está perguntando para a região da papada, qual é o melhor tratamento? Olá, Elis, papada, né? Papada também é uma região complexa. Temos alguns tratamentos, entre eles nós gostamos muito da criolipólise. O que é a criolipólise? É o congelamento dessa região, pode ser feito em outros locais corporais, nós temos bons resultados, abdômen. Então, se você congela essa gordura e essa célula morre, tem uma apoptose por essa temperatura baixa. Então, é um tratamento excelente, os ultrassons micro e macro focados para essa região, os lasers com tecnologias de tightening que aquece essa pele também pelo mesmo mecanismo de destruição dessas células. Tanto da gordura e quanto a retração do colágeno, né? Porque tem dois tipos de papada, que tem a gordura e que tem a flacidez. Mais flacidez. Né? Então, o ideal é essa análise na clínica pra gente também te propor o melhor tratamento. O melhor tratamento, com certeza. A Rose tá falando que nunca fez nenhum procedimento, morre de medo de sentir dor. O que vocês indicariam que é menos dolorido? Ela tem 52 anos e gostaria de saber de tratamentos para rugas. Rose, hoje em dia os tratamentos vão evoluindo na tecnologia e vão evoluindo também pra gente tentar combater a dor para fazê-los, né? Então, os cremes anestésicos hoje são bem toleráveis, né? E fazem com que os pacientes consigam fazer sem maior desconforto o tratamento. Mesmo o preenchimento, todo mundo tem muito medo, a toxina tem medo, não precisa. É bem tolerável a dor, né? A picadinha. Eu acho que talvez o que tem um pouquinho maior desconforto é o ultrassom microfocado. Também porque ele é muito profundo e chega até a camada muscular, né? Mas também os anestésicos de hoje evoluíram e conseguem deixar mais tranquilos os preenchimentos, né? A gente costuma falar aqui, Paula, que não tem desistência, né? Não. A gente nunca teve o caso do paciente não aguentar. Então é suportável, viu, Rose? Dá o primeiro passo, né? E a segurança do médico, sim, né? De passar também pra fazer. Sim, com certeza. Acabou? Passa muito rápido, né? Então, nós queremos agradecer a todos vocês pelas perguntas que nos enviaram, pela confiança, agradecer ao doutor Otávio que não está aqui, mas está nos vendo, né, doutor Otávio? Nos delegou essa importante tarefa, né? E lembrar que tanto a entrevista, as perguntas vão estar no nosso canal do YouTube, no IGTV, né? E que vocês continuem mandando as perguntas para os próximos lives que nós faremos de 15 em 15 dias. O próximo do Dr. Otávio já estará. Vai ser dia 7 de agosto. Com o Dr. Otávio de volta com as novidades. Temos que ter novidades, né? Estamos ansiosos. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada pela confiança.